dia a todos. Roberto, bom dia. Antes de mais nada, queria te agradecer em nome da Beside a sua presença. Tenho certeza que falo em nome de todos, que a gente está muito feliz com você por aqui. E quando a gente começou a pensar nessa conversa, a minha primeira pergunta para você seria sobre IOF. E aí isso deixou de ser tão relevante desde ontem. Então, a minha pergunta agora, dado que a gente tem uma plateia com muitos empresários e empreendedores que são afetados diretamente por essa mudança constante de formulação nas políticas, é como é que você está enxergando essa quantidade de mudança que a gente tem. Ontem, por exemplo, a gente teve taxação de isentos e uma série de mudanças na formulação da política econômica a fim de aumentar a arrecadação. Como é que você enxerga o impacto disso para o ambiente econômico de maneira geral no Brasil? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, muito obrigado. Queria agradecer a Beside, agradecer a você, Helena, a todos que estão aqui. Bom, eu acho que, se eu puder voltar, eu queria só fazer uma pequena introduçãozinha, porque eu acho que a gente concentra muito no Brasil e tem uma coisa acontecendo no mundo que não é muito diferente, tá? Quando a gente pega os indicadores econômicos. Se a gente olhar ali o pós-pandemia, o que a gente vê é que teve um gasto enorme de vários países na pandemia. Os países avançados gastaram 20% do PIB na pandemia. Os países emergentes, como o Brasil, gastaram mais ou menos, na média, 10% do PIB. E o que a gente chama de LIC, que é Low Income Countries, né? Ou seja, os países mais pobres, gastaram 4%. O interessante, passando bastante tempo depois da pandemia, é que se a gente pegar todos os gastos, grande parte dos gastos não foram investimentos, foram um programa de transferência, ou seja, é dinheiro que é colocado, né, na mão das pessoas que tinham, né, necessidade, que, na verdade, é um estímulo à demanda de curto prazo. Quando a gente pensa, passando esse tempo da pandemia, a gente olha para frente agora, 2 anos e meio, a gente pensaria, bom, todos esses incentivos foram retirados. Não é verdade. 45%, 50% dos incentivos que foram colocados durante a pandemia continuam em vários países, né? Então, a gente sempre brincava, quando a gente falava entre nós, banqueiros centrais, qual é o tipo de incentivo, e eu vou chegar lá no IOF, porque eu preciso chegar na dívida primeiro. Então, a gente perguntava entre nós, banqueiros centrais, qual é o tipo de incentivo que é correto? Qual é o tipo de incentivo que a gente deve fazer quando a gente tem uma pandemia? E uma vez o presidente do Banco Central da França cunhou um termo que ele falava que era 3 T's, né? Que era Target, Tailored e Temporary, ou seja, temporário, sob medida e direcionado. Quando a gente olha, passados 2 anos e meio, depois do fim da pandemia, não foi nenhum dos 3, né? Não foi temporário, muita coisa virou permanente, também não foi muito sob medida, espalhou muito mais do que a gente gostaria, e o direcionamento também em vários lugares do mundo não foi bom. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um mundo que tem uma dívida muito maior, só que os juros é muito mais alto também. Vamos lembrar que antes da pandemia, os juros na Europa era zero, os juros no Japão era zero, negativo. Quando a gente pegava a dívida mundial, né, dos países, vamos pegar os países avançados, rolar a dívida dos países avançados antes da pandemia custava em torno de 1,1%. Hoje custa 3%. Estamos falando que multiplicou por 3. Então, se eu tenho uma dívida que subiu 20% do PIB e custa 3 vezes mais para rolar, eu tenho uma necessidade de liquidez vindo disso muito grande. E aí vamos chegando agora na parte mais parecida com o Brasil. Bom, dado isso, o que aconteceu? Todos os discricionários em vários países começaram a ser amassados, porque eu tenho uma necessidade de rolar uma dívida muito maior numa taxa de juros muito mais alta. Então, o que foi feito no final das contas? Corte de gasto ou aumento de imposto? Eu mapeei 112 medidas, né, eu estava olhando isso outro dia. 90% foi aumento de imposto. Então, não é só o Brasil que foi pelo aumento de imposto. Curiosamente, não é só o problema do aumento de imposto. Que tipo de aumento de imposto que a gente faz? Bom, a gente faz aumento de imposto no capital. Porque o que a gente faz existe, não é só no Brasil, mas também no Brasil, essa linguagem de precisamos fazer justiça tributária ou justiça social. O que significa isso, na verdade? Vamos cobrar imposto de estoque de poupança, né, que é de riqueza, e vamos cobrar imposto de empresa, que é quem está formando o capital. Então, eu cobro imposto de estoque e de capital. E não posso cobrar imposto de mão de obra, porque lembra que eu estou tentando fazer programas de transmissão. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho uma carga tributária mais elevada, só que eu tenho uma situação onde eu cobro muito mais imposto de capital do que de mão de obra. Isso gera ineficiência. Então, trazendo isso para o Brasil, porque não é muito diferente, a diferença só do Brasil é que o déficit nominal é muito grande, é o maior do mundo, a gente vai para alguma coisa perto de entre 8 e 9, né? A gente tem uma situação que não é muito diferente no pós-pandemia. E o que a gente vê, né, disso hoje em dia?
a gente vê que as pessoas começam a falar sobre o assunto, né? A primeira vez que eu falei sobre o sistema de dívida global foi na reunião do FMI de Marrakech, há 2 anos atrás. A gente começa a ver. E o problema é quando você tem um questionamento em relação à dívida global, ou um questionamento em relação à sustentabilidade da dívida, onde é que aparece a rachadura? Onde é que a gente começa a ver isso primeiro? Nas taxas de juros longas. Não é por coincidência que a gente está vendo a taxa de juros longa nos Estados Unidos com maior volatilidade, a taxa de juros longa no Japão com maior volatilidade, a Alemanha anunciou um plano fiscal, também teve um problema no Bund. Então, a gente começa a ter, eu diria assim, umas rachaduras desse problema de uma dívida muito alta. Então, vindo para o Brasil para responder a sua pergunta, que eu acho que isso é super relevante. O Brasil é um país que tem uma dívida muito alta, juros muito alto, mas tem um déficit nominal, que é oriundo, grande parte, né, dos juros, muito alto, né? Então, a gente pensa que a gente olha para frente nos próximos anos, e a menos que a gente tenha um choque positivo fiscal muito grande, é muito difícil imaginar que esse juro vai conseguir cair muito. E se ele não conseguir cair muito, a gente está falando, como a dívida é uma taxa média de várias emissões em vários prazos, a gente está dizendo que o nosso nominal vai ser alguma coisa entre 8 e 9. Com o nominal entre 8 e 9, se a gente tem uma dificuldade de fazer um primário de 0, a gente está dizendo que a nossa dívida vai subir entre 3% e 5% do PIB todo ano, né? Isso é, obviamente, insustentável, né? Então, a gente olha o conceito do FMI, a gente vai chegar perto de 5%. Então, eu acho que a gente vai fazer um plano fiscal, a gente vai gerar um choque fiscal positivo, sim ou sim. A questão que eu me pergunto é, quais são as variáveis macroeconômicas que a gente vai precisar ter para acender essa luz vermelha? Será que a gente vai precisar estar muito pior? Ou será que a gente vai precisar... E quem é que vai fazer? Vai ser um governo de direita ou de esquerda? Eu acho que os dois vão ter que fazer em algum momento. E aí tem 2 pontos relevantes. Primeiro é, quanto mais cedo você faz, menor é o custo social. E segundo, como esse é um plano que mexe com expectativas, quanto mais credibilidade você tiver na partida, menos é o esforço que você precisa fazer. Então, se for um governo que tem menos credibilidade, vai precisar fazer mais do que o outro que tem credibilidade. Então, a única variância, a única diferença, na minha opinião, que eu acho que vai ser feito sim ou sim, é quem vai fazer, qual é a credibilidade que você vai ter no começo e quanto você vai ter que esperar para fazer. Será que eu vou ter que fazer numa condição muito pior, tipo como a Argentina fez, ou será que a gente consegue fazer num momento mais próximo? E aí, em relação à taxação, eu acho que hoje a gente está vendo muito uma política de muito curto prazo. A gente tem um orçamento que precisa ser feito, é verdade também que o ministro teve algumas dificuldades em algumas coisas, mas o fato é, a gente precisa, né, parar de olhar só o curto prazo e pensar estruturalmente o que a gente vai fazer para que os agentes financeiros que olham mais a longo prazo tenham credibilidade na trajetória da dívida. Correto. E aí, já que você falou tanto de juros, vamos falar de política monetária um pouco, então, até porque é o título do painel. Recentemente, o mercado mudou um pouco a visão, né? A gente tinha, há 2 semanas atrás, uma leitura de que acabou o ciclo de alta e, por conta de dados de atividade, uma série de falas que foram feitas ao longo das últimas semanas, o mercado começou a precificar uma nova alta que levaria a Selic a 15%. É retórica a gente ter uma Selic em 14,75% ou 15%? Vale mais pela sinalização que você passa pelo mercado ou pelo impacto, de fato, que isso teria na economia real? Olha, de novo, eu acho que se a Selic vai ser 14,75%, se ela vai ser 15%, se ela vai ser 14% ou se ela vai ser 13,5%, é um debate que é muito importante para o trader de pré que está ali na mesa tentando ganhar um dinheirinho. Mas para o Brasil, honestamente, se ela for 15%, se for 13%, se for 14%, ela continua muito alta. E a nossa dívida nominal e o nosso déficit nominal vai ser muito alto, porque a gente não vai conseguir gerar um primário que compense isso. Então, eu acho que a pergunta é, eu tenho uma condição de voltar para um dígito, eu tenho condição de voltar para 7, para 8, eu não acho que a gente tem condição sem gerar, né, uma credibilidade fiscal muito diferente da que tem hoje. Então, eu acho que sim, nos últimos tempos a gente tem visto que a taxa está restritiva, isso acho que tem vários sinais que dizem que sim. Também é verdade que quando a gente iniciou o movimento, existiam vários sinais que mostravam que a economia estava superaquecida, a parte de importação, a parte da demanda agregada subindo muito mais. Assim, os sinais de superaquecimento estavam em vários lugares, a taxa foi elevada. Quando eu saí do Banco Central, teve um guidance de fazer mais algumas elevações. A gente entende que agora a gente começa a ver os números, hoje sai um número, está um pouquinho melhor. Então, mas o problema é que a gente está falando de ajuste fino aqui. A gente não está falando de mudar o patamar de juros, que é o que a gente precisa. Então, eu acho que sim, pode ser que tenha mais uma alta, pode ser que caia. Eu prefiro não falar muito sobre política monetária, porque eu acabei de sair do Banco Central, estou na quarentena ainda. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer
do Banco Central. Acho que se eu estivesse lá, estaria falando a mesma coisa. A gente fez uma transição muito boa no Banco Central. As vozes que dizem que eu deixei um desconforto, ou que ninguém do Banco Central acha isso. Na verdade, o que a gente fez lá foi tentar fazer a transição mais suave possível. Eu sempre falei para o Gabriel, olha, à medida que for chegando a mudança, o ideal nas reuniões é que a sua opinião tenha mais peso para a gente fazer a transição mais suave possível em termos de troca do poder. Foi assim que a gente fez. Eu acho que eles têm feito um trabalho dentro do que dá para fazer, que é muito parecido do que eu estaria fazendo. Então, não tenho muito o que falar de política monetária, porque, de fato, eu não tenho nenhuma crítica para fazer. Eu não acho que, hoje, a bola está do lado da política monetária, a bola está do lado da política fiscal. Então, o Banco Central vai tentar fazer ali, né, o melhor possível para tentar, vamos dizer, endereçar o tema de inflação com o menor custo social possível. Mesmo você não querendo falar de política monetária, vou fazer mais uma pergunta sobre isso. Tá bom. Você deixou um guidance para o Galípolo, né, de pelo menos mais 2 altas de 200. Daí para frente, a alta que ele fez já estava contratado, já estava precificado na curva. E agora a gente tem uma visão de fim de ciclo. Com uma alta adicional de 25 ou não, a gente já tem uma visão de fim de ciclo. Daqui para frente, o que a gente imagina é que as discussões comecem a acontecer em torno de quando esses juros vão sair desse patamar de 15%, mesmo a gente sabendo que o fiscal não está ajudando. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem na Focus as expectativas de inflação completamente desancoradas. Até 2028, a gente tem inflação fora da meta pela Focus. Isso é, inclusive, um ponto de muita preocupação nas reuniões que os economistas têm com o Banco Central. Eu tive uma semana passada, e esse foi o grande foco central. Dá para a gente dizer que o Galípolo agora vai entrar numa prova de fogo? Porque até aqui ele pegou um guidance, até aqui ele pegou um mercado já precificando alta, e daqui para frente a gente tem um mercado que vai começar a debater corte, e a gente está chegando no ano eleitoral. Então, o trabalho fica mais difícil daqui para frente? Olha, primeiro ele tem autonomia exatamente para não precisar pensar no ano eleitoral. E acho que o Banco Central deu provas disso recente. A gente fez a maior alta de juros, mais de 10%, em um ano eleitoral na história do mundo, na eleição entre Bolsonaro e Lula. A gente fez a maior alta de juros no ano eleitoral na história do mundo. Óbvio que, quando você tem um ano eleitoral e você está fazendo uma alta de juros na magnitude que a gente fez, obviamente, você fica pensando, será que o ambiente político vai se voltar contra a gente? Como é que vai funcionar isso? Mas o Banco Central tem autonomia para isso e se mostrou correto. Se a gente pensar que a gente teve uma transição política tão barulhenta e que, se a gente olhar em mercados, foi muito mais suave do que poderia ter sido, exatamente porque a gente tinha autonomia, porque o mercado começou a ter uma visibilidade que ia ter uma continuidade, que teve uma continuidade. Como eu disse, eu não tenho nada muito para adicionar, porque eu não estaria fazendo nada muito diferente. Prova de fogo você tem todo dia no Banco Central. Eu me lembro quando eu entrei e o Ilan tinha feito um trabalho espetacular, né? E estava a taxa ali a 7,5, eu falei assim, Ilan, o bom que eu estou entrando logo depois de você, que você fez esse trabalho tão bom, é que eu tenho uma ideia muito boa de fazer uma agenda toda de digitalização do sistema financeiro, e eu vou poder trabalhar nessa dimensão e não ficar tão preocupado com a política monetária, porque a gente está em calmaria. Aí ele falou assim, nunca tem calmaria no Banco Central. E ele estava certo, acho que a calmaria durou uma semana ou duas, depois teve Brumadinho, aí começou, aí Covid. Então, assim, todo dia é uma prova de fogo, faz parte do trabalho. A gente também trabalha melhor, às vezes, quando não está na área de conforto, né, quando está sendo desafiado, então se aprende mais. Mas eu não tenho muito a reparar, a falar, porque eu acho que eles estão fazendo exatamente o que eu faria. Então, curiosamente, o governo está questionando menos, né? A gente, na minha época, tinha muito mais questionamento. Eu acho que pode ser um tema político, mas também pode ser uma coisa de aprendizado. O governo, né, vai aprendendo que, olha... E aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? Quando o presidente Trump ataca o presidente do Banco Central, na verdade, quando o executivo ataca o presidente do Banco Central, o que ele está fazendo? Ele está elevando o custo de convergir a inflação, né? Porque o Banco Central, sendo atacado, tem menos credibilidade. O Banco Central, com menos credibilidade, o custo de fazer a inflação convergir é maior, né? Bom, quem é que paga por esse custo de inflação convergir maior? É o próprio governo, né? Então, é meio que um tiro no pé. Então, acho que, eu sempre disse isso, que a autonomia é gerar um processo de aprendizado, de amadurecimento. Eu acho que isso está acontecendo. Eu tenho muita certeza que o próximo governo, por acaso, se for de direita, e se o Galípolo continuando mais 2 anos, eu tenho certeza que ele não vai sofrer o que eu sofri, absoluta, né? Então, porque a gente tem esse processo de aprendizado, de amadurecimento,
E eu acho que, né, isso vai ser uma coisa que vai ficar muito na história do Banco Central. Eu sempre uso o exemplo do Chile, né, porque o Chile tem um presidente do Banco Central que chama Julio Velarde, é muito meu amigo. E eu falo, ele está lá há 18 anos. E passou por um presidente, o outro, golpe, o presidente se matou, morreu, confusão para um lado e para o outro, e ninguém fala do Banco Central. O Banco Central passou assim. E eu falo, pô, Julio, como é que você sobrevive a essa confusão aqui? Cada 2 anos tem um presidente diferente. E ele falou, não, no começo foi difícil, mas depois foi amadurecendo e a sociedade entendeu que a autonomia do Banco Central é bom para o país. Então, nenhum presidente novo toca nisso. Isso é uma coisa que está meio sedimentada. Eu acho que o mesmo vai acontecer no Brasil. Falar um pouquinho de atividade, que eu acho que afeta todo mundo que está aqui. A gente tem ainda uma atividade extremamente aquecida no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem muitos estímulos fiscais que contribuem para essa atividade estar muito aquecida. A sua visão como banqueiro central em relação a isso é que tem muita poluição nesses dados, ou seja, o mercado de trabalho está muito aquecido, porque tem uma parte que é natural da atividade, mas tem uma parte que vem do governo. A gente vê consumo muito aquecido, mas é muito por conta de governo, é menos por conta de governo. A sua visão como banqueiro central, como é que esses estímulos poluem esses números de atividade, em que a gente vê toda semana o PIB sendo revisado para cima, afinal de contas? Essa é uma pergunta importante, que é em relação a que a gente tem uma situação hoje que a gente pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo, né? Se a gente fosse fazer uma análise de tudo que a gente está pisando no acelerador e tudo que a gente está pisando no freio, a gente ficaria aqui muito mais do que 1 hora. Mas a gente vê vários elementos, por exemplo, em crédito. A intenção de subir os juros é para frear a economia, o veículo, o canal de transmissão é o crédito, mas, por outro lado, a gente está fazendo políticas de estímulo ao crédito, né? A gente tem alguns pré-pagamentos, né, de longo prazo, por exemplo, precatório foi um deles, que também acaba sendo estímulo. A gente tem vários programas do governo, de novo, voltando àquela coisa que a gente falou do sistema, vamos dizer assim, desse sintoma mundial, que é você estimular a demanda de curto prazo, pagando, né, com a conta com imposto sobre capital. A gente está fazendo muito disso, né? Se a gente olhar o IR é um pouco isso, se a gente olhar esse negócio do gás é isso, a eletricidade é isso, a gente tem várias coisas indo na mesma direção, que é, poxa, eu vou estimular aqui a demanda de curto prazo e vou pagar, né, com quem tem mais dinheiro, ou seja, que é quem tem poupança, que é aqui no final quem investe, porque o governo não tem capacidade de investir. Então, isso, você levando isso ao extremo, basicamente o que você está fazendo é várias políticas de estimular a demanda de curto prazo, e como o governo não tem como financiar isso, quem paga é exatamente o estoque de poupança e a formação de capital. Isso, na verdade, é um sinal de inflação estrutural mais alta por um período muito mais prolongado. Então, a gente está um pouco nessa situação. Então, eu acho que essa talvez seja a análise fundamental, é como sair disso. Eu preciso sair disso, né? Eu preciso quebrar essa... Isso, as diversas medidas todas na mesma direção, vão dando uma sensação para o mercado que, de fato, a inflação estrutural vai ser mais alta por mais tempo. E aí a inflação implícita fica mais alta por mais tempo, as curvas ficam inclinadas para cima. É um trabalho muito grande para o Banco Central fazer uma diminuição de juros numa situação como essa, porque o Banco Central, quando ele corta os juros, a gente tem que entender que o Banco Central controla os juros de um dia, que é a Selic. E o jeito de transmitir os juros de um dia na curva é você ter credibilidade sobre o que você está fazendo. Se o Banco Central corta o juro e a curva empina, meio que acabou o seu trabalho ali. O mercado está sinalizando para você que você não tem credibilidade suficiente para continuar aquele processo. Se você insistir, como já foi insistido no passado, o que acontece é a curva começa a inclinar muito mais, subir muito mais a parte longa, e aí a expectativa de inflação aumenta, e você depois tem que voltar e subir muito mais do que caiu. Então, no final das contas, o processo de queda de juros é um processo que tem que vir acompanhado da credibilidade. E hoje a credibilidade está muito contaminada por essa percepção de fiscal desorganizado. Então, a gente sempre fala, tem um espaço para cair um pouquinho, subir um pouco, mas a gente não está falando de uma mudança estrutural, que é o que o país precisa. Como é que o Banco Central corta os juros nesse cenário? Eu acho que é a grande dúvida, né? Que a gente reclama muito que os juros estão altos, mas como cortar juros? Com a inflação implícita muito alta e com as curvas muito empinadas, é um jogo muito mais arriscado cortar os juros, porque se você cortar e a reação for adversa, você precisa parar de cortar. Se continuar fazendo o mesmo movimento, muito provavelmente vai ter um efeito amplificado disso, e aí, no final das contas, você tem que reverter a queda e subir mais. A gente fez uma tentativa disso alguns anos atrás, outros países também fizeram, a gente tem exemplos da Argentina, da Turquia, exemplos como esse de tentar cair os juros na marra de forma artificial, a gente tem vários. Nenhum deles teve sucesso. Vamos falar um pouquinho lá de fora, porque também está preocupando bastante o cenário. A gente fala muito de tarifaço nos Estados Unidos, do impacto que isso vai ter na economia e como é que o Fed vai se comportar no meio desse cenário, mas tem uma questão fiscal que é tão relevante quanto
é a questão do tarifaço. Então, minha primeira pergunta dos Estados Unidos para você é: o que preocupa mais, tarifaço e os seus impactos na inflação e na atividade, ou a questão fiscal norte-americana? A questão fiscal foi o que eu comecei falando sobre esse processo, vamos dizer assim, de endividamento grande, de dívida alta com juros altos do mundo desenvolvido. Vamos falar um pouco das tarifas primeiro. Quando começou a ter esse tema de tarifa, eu falei, bom, deixa eu entender um pouco o que é isso, né? E a gente vai na literatura de tarifas, que tem bastante coisa escrita no passado, e, inclusive, o economista que o Trump cita com frequência, e a gente vê que a tarifa, eles falam que era o jogo dos 3 R's, né? Então, assim, quando você faz uma tarifa, você tem 3 razões para fazer uma tarifa, que são os 3 R's, né? A primeira é receita, revenue, e essa razão, todas as vezes que a tarifa foi aplicada com essa razão, ela não teve efeito. Porque se eu aplico uma tarifa com o intuito de arrecadar, se ela tiver efeito, ou seja, se diminuir as importações, aí eu não arrecado, né? Então, eu estou fazendo exatamente contra aquilo que eu gostaria de fazer. O segundo R é restrição, né? Ou restriction, que é eu quero proteger uma indústria local, então eu aumento uma tarifa no setor para proteger a minha indústria. Isso também, né, a literatura e vários exemplos mundiais mostram que não tem muito efeito. No final, você cria uma indústria dinossauro, cria um monte de empresas zumbi, e no curto prazo pode funcionar, mas no médio prazo acaba que você fica com uma indústria defasada, fica com um setor defasado, não funciona. O que a literatura diz sim que pode funcionar é você tentar ter mais reciprocidade nas tarifas. Então, se eu cobro a mesma tarifa de você do que você cobra de mim para um valor que tem o mesmo, para um bem que tem o mesmo valor adicionado, cria uma situação onde, quando nós caímos a tarifa reciprocamente, é ganho mútuo, e quando nós subimos, é prejuízo mútuo. Isso faz com que exista, sim, vamos dizer assim, um incentivo, né, multilateral de queda de tarifas. Então, muito foi escrito sobre isso, que é quando você tem uma situação muito assimétrica, talvez a forma mais fácil de consertar seja melhorando a assimetria. Agora, vamos para os Estados Unidos um pouco. Se a gente pegar todos os acordos comerciais que foram feitos nos Estados Unidos desde a reconstrução, a gente vai ver uma linguagem muito implícita em vários deles, que basicamente diz o seguinte: eu estou ok de ter uma tarifa assimétrica em relação a você, ou seja, eu estou ok de você me cobrar uma tarifa, isso nos Estados Unidos, né? Eu estou ok de você cobrar uma tarifa de mim maior do que eu cobro de você, desde que a moeda de negociação seja o dólar. E a gente vê isso em vários tratados, né? Então, no final das contas, a gente teve uma situação onde, de fato, existe uma assimetria contra os Estados Unidos, mas o objetivo de ter a moeda, né, o dólar como negociação, funcionou depois da Segunda Guerra, basicamente, hoje mais 92% é dólar. Por que é bom ter a sua moeda como negociação? Porque quando você imprime dólar, é como se você espalhasse, né, o problema para os outros. Estou falando aqui de um jeito, tentando tirar um pouco o economês aqui, gente. Então, assim, isso foi um objetivo que foi atingido. Depois de 40, 50 anos dos tratados, entra um presidente e fala, pô, eu quero rever. Eu quero continuar com o dólar, mas eu quero rever a parte da simetria. De fato, se a gente olhar, eu fiz até um gráfico daqueles que os pontinhos mexem numa das apresentações, a assimetria contra os Estados Unidos ela foi piorando ao longo do tempo, né? Então, sim, tem um ponto, né, de assimetria, mas aí você pega o que foi feito recentemente, você não consegue nem defender esse ponto, porque eles fizeram uma tabela onde os pesos, né, das tarifas não tinham a ver com a assimetria, tinham a ver com a balança, que é uma coisa que não... Então, eu acho que a comunicação foi ruim, a forma de fazer foi ruim. Agora, dos 3 R's, eu acho que sim, ter mais reciprocidade leva a mais eficiência. Então, esse é o ponto das tarifas. Voltando ao ponto da dívida, eu acho que os Estados Unidos está com déficit nominal que está entre 6,2% e 6,3%, é muito alto, né, para os Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, lá as pessoas vislumbram uma convergência, uma diminuição do déficit nominal, não que ele vai melhorar muito, mas ele diminui, né? Lá a gente tem projeção, né, de juros um pouco mais baixo à frente. E eu acho que se a gente tiver um problema de dívida global, mesmo que a gente tenha, né, algum estresse na curva longa americana, a rachadura maior não vai ser nos Estados Unidos. Tem outros países que dependem muito mais de funding que vão sofrer muito antes dos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito difícil a gente imaginar que vai ter uma diferenciação onde os Estados Unidos vai ter uma crise de dívida e o mundo todo vai estar ok. Se começar a entrar isso no preço mais progressivamente, eu acho que nós vamos ver prêmio de risco em todos os mercados. E aí tem um ponto que eu acho que é muito falado hoje que eu não concordo, né? Que é, não, o dólar, os Estados Unidos vai perder a sua hegemonia rapidamente, o dólar vai deixar de ser a moeda. Mas como, né? O que a gente tem em alternativa ao dólar hoje? Nada. Eu acho que se tiver alguns traders de câmbio aqui, vão saber que tradear, fazer trade em moeda chinesa é super complicado.
E se você faz comércio exterior em moeda chinesa, também é super complicado. Por quê? Porque a moeda não é conversível. É impossível ter uma moeda de negociação global que não seja conversível. É impossível. Se você quer ter uma moeda de negociação global, essa moeda tem que ser livre. A China nunca conseguiu, né, fazer os dois. Ela quer ter uma moeda com maior abrangência, mas não quer perder o controle da moeda. Eu acho que não dá para fazer as duas coisas. Acho que está muito longe de ter esse shift, muito longe. O dólar vai continuar sendo a moeda por muito tempo. Agora, sim, existe uma percepção das pessoas de que os governos, em geral, estão tratando muito mal a moeda. Isso está relacionado com o nosso primeiro ponto, que é a dívida mundial, que cresce sem uma perspectiva de melhora. E aí a gente vê esses ativos, essas classes de ativos que refletem essa opinião, tendo uma demanda amplificada, como Bitcoin, ouro e coisas desse tipo. Não é à toa que a gente está vendo, né, o que está acontecendo com Bitcoin e ouro. É uma percepção das pessoas de que os governos tratam mal a moeda e que os Estados Unidos, que é a moeda forte, tem um problema de dívida que sequer foi endereçado. E se a gente olhar, né, o bill que foi colocado agora para votar, ele também não endereça isso. E, aliás, foi a razão que o Elon Musk ficou chateado. Tá bom, voltando para o Brasil um pouquinho, queria falar um pouco com você de Pix, porque se tem uma pessoa que sabe falar de Pix aqui, acho que é você. Foi Pix. Pix. Sem a menor dúvida, foi uma grande revolução. Quase entendi pizza, eu falei pizza. Sem a menor dúvida, foi uma grande revolução, e eu acho que a essa altura a gente já tem uma dimensão do ganho de produtividade para a sociedade como um todo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente. O Pix, na verdade, era um bloco de 4. Né? Quando a gente desenhou, quando a gente pensou o que seria a intermediação futura, a intermediação financeira do futuro, a gente pensou, bom, a gente precisa ter mais velocidade, mais pagamento instantâneo, mais abertura de dados, mais digitalização e tokenização. A gente pensava nesses conceitos. Né? Então, como é que a gente chega lá? Não, primeiro eu preciso engajar as pessoas. Como é que a gente engaja as pessoas? A gente tem que começar por um lugar onde, de fato, as pessoas vão sentir o benefício dessa digitalização que a gente quer implementar e sentir o benefício mais rápido. Então, o pagamento instantâneo vamos dizer assim, o óbvio, né, nesse sentido. A diferença do Pix para outros programas que estavam sendo feitos na época, a Índia já tinha feito, é que o Pix é programável, a gente consegue eles conseguem suportar contratos inteligentes, a gente consegue fazer novas funcionalidades. Semana passada, eles lançaram o Pix automático, tem, acho que, muito mais coisa para vir. O Pix, na verdade, ele tem muito mais funcionalidade que a gente pode colocar no mesmo trilho. A adesão foi muito grande, sucesso quase imediato. A gente pensa que tem 240, 250 milhões de operações por dia. A gente tem 105 milhões de bancarizados, é mais de 2 operações por pessoa por dia. Isso, para ter uma ideia, 2,5 vezes que é a Índia, que tem um sistema muito mais antigo que o nosso. Não tem nenhum sistema do mundo que teve uma adesão tão rápida. Depois a gente entrou com o Open Finance, que, bom, agora que eu tenho todo mundo no trilho, né, entendendo esse processo, se eu jogar uma abertura de dados, eu vou gerar 2 coisas que eu sempre quis, que é comparação e mobilidade. Então, eu vou ter a capacidade de comparar produtos e portar produtos em tempo real. Então, a gente queria ter comparatividade e portabilidade em tempo real. Então, isso é o que o Open Finance está fazendo. Tem uma parte de fazer o cross-border, que é super importante também, que era um dos blocos. Esse processo ele avançou muito na tecnologia. Nós achávamos que o problema era a tecnologia. Curiosamente, o processo avançou na tecnologia. Hoje, a gente já tem tecnologia para ligar o Pix em vários outros sistemas, só que a gente não tem a governança. Lembrando que, quando a gente liga pagamentos instantâneos, né, de diversos países, eu tenho 3 partes que eu preciso fazer. A tecnologia, o settlement, ou seja, a liquidação, e eu preciso fazer a governança, porque são sistemas de pagamento que fazem milhares, milhões de operações, e eles não têm como fazer uma truncagem, por exemplo, para classificar tipo de imposto diferente, se os critérios de lavagem de dinheiro são diferentes entre os países. Então, a gente precisaria ter uma taxonomia comum para que a gente pudesse fazer isso. Isso não avançou. Né? Isso era uma coisa que o Brasil tentou fazer no último e não avançou. E aí o 4º bloco, que é pegar todo esse conceito, né, de disponibilidade, engajamento, dados abertos, e levar a tokenização em cima dele, que é o que o Drex vai fazer, né, que é basicamente a tokenização do processo. E eu acho que tem uma coisa que talvez muita gente não tenha enxergado da forma como a gente enxergou, que é acho que o grande pulo aqui é o conjunto de interseção entre o Open Finance e a tokenização. Se você consegue ter dados abertos e sistemas tokenizados,
assim, as quantidades de operações financeiras e de eficiência que você gera é muito grande em relação ao que tem hoje. Você pode fazer leilão de colateral, sujeito a preços, com liquidação atomizada. Assim, eu posso ficar aqui horas falando sobre vários tipos de exemplo, mas eu acho que isso é uma coisa que vem por aí, vai mudar todo o panorama da indústria financeira, e muita gente não está olhando, na minha opinião, com o cuidado que deveria a esse conjunto de interseção. Então, eu acho que o PIX tem muito, a inovação financeira tem muito, o Banco Central continua com a agenda, não é uma agenda de uma pessoa, uma agenda da empresa, do Banco Central, que começou antes de mim, vai seguir depois da minha saída, e que eu tive muita felicidade de fazer parte dela. Roberto, como eu falei no começo, a gente tem aqui uma plateia que é basicamente composta por empresários e empreendedores. Eu queria te pedir para discorrer um pouco sobre a sua percepção. Como é que está o cenário do Brasil hoje? O que a gente espera daqui para frente? Como é que você está vendo? Ano que vem tem uma eleição e tudo pode mudar. Mas uma mensagem que você teria para dar para o pessoal sobre o que esperar de Brasil. Terminaram a palestra aqui do Ciro perguntando se a gente pode ter fé no Brasil. Eu refaço a pergunta. Como é que está a sua visão? E aí fica à vontade para discorrer sobre a economia brasileira com o cenário econômico e político nesse momento. Eu acho que a gente tem que colocar o contexto global sempre, porque é importante. Eu acho que tem uma oportunidade grande para o Brasil agora. Meu avô sempre dizia que a gente não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Eu acho que tem uma oportunidade grande agora, espero que a gente não deixe ela passar. Mas se a gente olhar no cenário mundial hoje, a gente está entrando num cenário que, basicamente, a gente está vendo uma guerra fria. Tem uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China, e a gente fala de tarifa e disso, mas, se a gente olhar, a Guerra Fria tem uma razão. Do mesmo jeito que a Guerra Fria anterior foi uma corrida às estrelas, essa é uma corrida muito clara para um objetivo, que é quem vai ter a inteligência superior artificial primeiro, a China ou os Estados Unidos. Esse é o motivo de grande parte dos problemas que a gente está vendo. E a gente olha esse cenário, e é um cenário onde a gente tem um crescimento de inteligência artificial muito grande. Quando a gente pensa em inteligência artificial e no que precisa para a inteligência artificial, a gente vê que a guerra vem muito dessas ferramentas necessárias para atingir, para ter êxito nessa corrida. E aí a gente está falando de capacidade de treinar modelos. A China e os Estados Unidos têm uma capacidade parecida, eu acho que os Estados Unidos é melhor. Quando a gente fala em semicondutores, o jogo vira, porque os Estados Unidos têm semicondutores muito melhores, ainda que Taiwan faça alguns semicondutores. Se a gente pegar hoje, por exemplo, a NVIDIA, se você olhar o Harper e olhar o Blackwell, que são dois semicondutores através do tempo, se a gente for mais para trás, no primeiro semicondutor de 2016, e for para o Blackwell, que é esse 2024 da NVIDIA, é 30 mil vezes mais eficiente. 30 mil vezes mais eficiente. Então, assim, é uma corrida muito, muito importante que está acontecendo. Aí você precisa o que mais nessa corrida? Você precisa terras raras. Aí o jogo vira, porque a China tem 95% das terras raras do mundo, né? O Brasil até tem, poderia estar explorando um pouco mais. Aí, o que mais que você precisa? Bom, aí você precisa de energia e água. O Brasil tem energia e água, né? E energia e água para fazer data centers. E acho que isso aí o Brasil tem feito uma política nesse governo boa. A gente tem falado muito sobre o assunto, tem muito plano de investimento. Então, o Brasil, nessa situação onde você tem essa confusão geopolítica, com essa guerra fria, nessa corrida, pela inteligência artificial, a gente tem um povo que é empreendedor, a gente tem capacidade de fazer data center, a gente tem capacidade de se aproximar. O Brasil nunca vai ser competitivo em treinar modelos. Os modelos que estão sendo treinados agora vão ter um custo estimado entre 5 e 10 bilhões de dólares cada um, né? Então, a gente não vai fazer parte dessa guerra de treinar modelos, mas a gente tem uma capacidade de estar próximo desse processo de inovação, porque eles vão precisar de energia e água, né, de lugar neutro para fazer data center. Então, eu acho que isso é importante. A gente também tem uma capacidade muito grande de produzir bens com energia sustentável, né, e isso é uma corrida muito grande também, porque as pessoas querem atingir a sustentabilidade e a inclusão. Então, eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades. Então, eu acho que o Brasil tem que acertar o fiscal, tem que entender, de uma vez por todas, que essa política de tentar crescer, estimulando a demanda, ela não tem um funcionamento muito grande. E aí eu acho que tem uma concepção que a gente precisa acertar, né, que eu vejo muito nesse governo, que é tender a achar que a inflação é um problema de oferta, que é um problema de demanda, e que é um problema de oferta, e que o crescimento é um problema de demanda. Na verdade, é exatamente o contrário, né? A gente tem que gerar oferta para poder ter crescimento sustentável. Então, acho que consertando esse ponto
e entendendo que o crescimento vai vir do setor privado, o crescimento vai vir do livre mercado, quanto mais imposto, mais barreira a gente colocar, pior é, né? Por exemplo, o IOF que você mencionou. O IOF é um imposto que, ao longo prazo, ele restringe o fluxo de capitais. Porque se eu vou investir num lugar e fico com incerteza se na hora de sair eu vou ter que pagar uma taxa, eu não vou investir. Qual é o melhor jeito de você convidar alguém para ir na sua casa? Ela saber que ela pode sair a hora que ela quiser, né? Ninguém vai na sua casa se ela sabe que não pode ficar preso lá, né? Então, acho que é um pouco analogia exagerada, mas é um pouco para entender que quanto mais a gente mostrar que não é sobre taxar quem quer sair, é sobre estimular quem quer entrar, mais vai funcionar o processo. Se a gente olhar hoje os países grandes atratores de capital no mundo, Emirados Árabes é um deles, a gente tem muita gente mudando para lá, muita empresa mudando para lá. O que eles fizeram? Fizeram o contrário. Eu quero, apesar de toda a visão sobre o sistema político, o que eles fizeram, não, aqui a gente quer dar uma estabilidade para quem entrar, pode sair a hora que quiser, o imposto é baixo, a gente vai ajudar na infraestrutura. Então, eu acho que se a gente pensar dessa forma, que a reinvenção vem pelo lado privado, e eu volto a uma frase que eu sempre falava no passado, que era de um professor meu chileno, que dizia, que eu gostava muito, que ele falava, o problema a gente ficou muitos anos tentando achar soluções públicas para problemas privados, e o que a gente precisa é achar a solução privada para problema público, né? Se a gente entender isso, eu acho que a gente vai... Eu acho que tem, como o ministro Ciro falou, que, aliás, eu preciso dizer aqui, foi uma pessoa que me ajudou muito nos momentos de dificuldade do Banco Central. Muitas coisas aconteceram graças a ele, o Arthur, que fizeram autonomia e que nos apoiaram nos momentos difíceis. Então, como ele disse, eu acho que a gente precisa acreditar. Eu acho que tem muita coisa boa no Brasil. O brasileiro é empreendedor, a gente tem uma capacidade de inovar muito grande, a adesão à tecnologia, olha o que aconteceu com o Pix, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para mostrar e eu acho que a gente tem muita capacidade de ter um crescimento mais sustentável se a gente entender quais são as verdadeiras razões do crescimento. Quando a gente fechou o seu painel, eu perguntei para o pessoal que trabalha com a gente, para alguns sócios, perguntei se alguém tinha alguma pergunta para fazer para você, que quisesse que eu trouxesse para você. Aí me vieram com duas que eu achei muito interessantes. Então, eu vou te repassar uma delas. A primeira é, algum arrependimento em 5 anos de Banco Central? Não, assim, olha, sempre em política monetária e em momentos de decisão, você toma decisão com aquelas variáveis que você tem naquele momento. Às vezes você olha na frente e você fala, poxa, podia ter feito aquilo diferente. Mas com as variáveis que eu tinha naquele momento foi, né, meu melhor julgamento. Então, assim, eu não tenho nenhum arrependimento, foi uma experiência muito boa para mim. Para mim, o que eu queria era melhorar a institucionalidade do Banco Central, eu queria fazer um trabalho que melhorasse a intermediação financeira, aumentasse a digitalização, gerasse inclusão. Acho que a gente conseguiu fazer muita coisa. Eu peguei, né, o Banco Central do meu antecessor, o Willan, que tinha feito um bom trabalho, passei, né, para o Gabriel sem nenhum tipo de problema, foi uma passagem totalmente amigável, que eu acho que tem que ser, não pela gente, não pelo que eu penso ou porque ele pensa, mas porque é importante para o país e porque é importante para o Banco Central. Então, eu não tenho nenhum arrependimento, eu acho que foi um período muito bom, como se fosse uma corrida de bastão, né? O Willan falava isso para mim, é corrida de bastão, você corre o mais rápido possível, entrega o bastão e torce para o outro correr mais rápido que você, né? Então, eu estou nessa torcida para o próximo correr mais rápido que eu, e eu acho que vai ser bom para o Brasil. A segunda você meio que já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim, como é que é conduzir o Banco Central, tentando controlar a inflação, no caso, quando o governo faz o contrário? Você puxando, tentando segurar a atividade para segurar essa inflação, e o governo vai lá e estimula essa atividade e, de uma certa forma, atrapalha o trabalho do Banco Central. Olha, olhando globalmente falando, eu acho que eu fui um dos primeiros bancos centrais, nas reuniões de banqueiros centrais, que falava para eles, olha, principalmente naquela fase da pandemia, onde tinha muito gasto, eu falava, olha, a gente vai ter que, em algum momento, falar de fiscal. Não é típico de banqueiro central do mundo desenvolvido falar de fiscal, né? Quando o Jay Powell falou naquela entrevista no 60 Minutes que a dívida americana era insustentável, foi capa de jornal por 2 semanas, porque não é típico, né, de país desenvolvido o presidente do Banco Central comentar sobre o fiscal. E eu sempre dizia para eles, olha, a gente vai comentar sobre o fiscal, né? Eu só não sei em que nível de fiscal que a gente vai comentar. Talvez quanto mais cedo a gente comente, né, melhor seja, porque, obviamente, e não é só o Brasil, como eu falei no meu primeiro ponto, o mundo entrou nessa trajetória de dívida com programas de transferência, com aumento de imposto, que faz com que você tenha quase um antagonismo natural em vários países entre o Banco Central
e o resto da economia, ou a fazenda, ou o executivo. E a gente vê isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso aconteceu recentemente na Europa, isso aconteceu na Ásia, na Coreia aconteceu recentemente. Então, tinha umas épocas lá no BIS, que é uma aglomeração de banqueiros centrais, que todo mundo olhava um para o outro e a gente dizia assim, quem é que está apanhando mais, né? Porque sempre tinha vamos dizer assim, aquele antagonismo entre o fiscal e o monetário, não era só no Brasil que estava acontecendo, e aí a gente sempre dizia quem era o campeão, né? Quem é que estava apanhando mais no seu país. E eu percebia que, na verdade, era um problema que tinha sido gerado por essa percepção, né, global de que eu vou crescer fazendo um programa de transferência, estimulando a demanda, que a minha dívida é alta, mas não tem muito problema. Eu acho que esse modelo esgotou. O modelo global de transferência de renda, de estimular a demanda de curto prazo, cobrando imposto no capital, esse modelo esgotou. No Brasil esgotou em vários lugares do mundo. Então, eu diria que é difícil, né? Sempre é difícil, mas eu olhava que isso estava acontecendo em outros lugares também, não é só do Brasil, a gente olha muito o Brasil, mas está acontecendo a mesma coisa em vários outros lugares. Se a gente pegar o primário, ele é provavelmente pior do que o Brasil em vários lugares hoje, né? Ele só não tem o problema da dívida crescer tão rápido quanto a gente, né? E nem do déficit nominal ser tão alto. Então, assim, eu sempre colocava em perspectiva e sempre tentava, né, pensar assim, olhando mais à frente, o que eu acho que tem que acontecer? A gente tem que mudar o modelo, né? Eu acho que hoje essa coisa de ter essa percepção de uma nova ordem global, do Trump fazendo esses questionamentos, alguns países na Ásia fazendo questionamentos, eu acho que é um pouco mostrando a rachadura desse modelo que vem já há muito tempo e que precisa de reparos. Eu acho que isso é um pouco o que a gente está vendo agora. A gente entrou aqui nos minutos finais, então eu queria, antes, mais uma vez, agradecer muito a sua participação e deixar o microfone aberto para suas considerações finais também. Tá bom, vai ter pergunta ou não? Não? Não. Ah, então tá bom. Não, eu sempre falo que... A não ser que você queira. Não, pode fazer... Pode fazer 2, 3 perguntas. Eu sempre dizia, uma época, eu tinha uma certa proximidade com o Colin Powell, e eu pedi uma vez para ele para fazer umas entrevistas com ele, né? Eu falei assim, eu posso fazer umas entrevistas com você? Ele falou, pode. E eu falei para ele assim, olha, eu posso perguntar o que eu quiser? Ele falou assim, olha, o jeito que funciona é você controla as perguntas e eu controlo as respostas. Então, continua assim. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Roberto, o microfone está aberto. Tem uma pergunta ali. Rafael. O bom do improviso é isso, né? Sempre tem uma emoção. Quem sabe faz ao vivo. Roberto, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra. É uma empresa que nasceu num cowork há 5 anos atrás, 2 meses antes da pandemia, né? Acho que se eu soubesse, não teria feito, mas já estava lá, então não tinha como voltar atrás. Então, obrigado pela tua honra aqui. E a minha pergunta é muito mais, assim, né, com um brasileiro, enfim, para você, o quão difícil foi, né, antes de você ir para o Banco Central, você tinha uma das principais posições, né, dentro de uma tesouraria no país. O que se passa pela cabeça quando você vai tomar uma decisão dessa, você recebe um convite desse? É um sentimento de patriotismo? É algo que você, enfim, é um legado que você gostaria de deixar para o país e para os teus filhos? Qual é a maior motivação de um profissional como você abandonar uma carreira privada, né, abrir mão de muita coisa para poder, enfim, fazer o que você fez? E eu tenho certeza que o auditório inteiro aqui te admira muito, te respeita muito como brasileiro. Obrigado. Olha, a verdade verdadeira mesmo é quando você senta na cadeira do Banco Central a primeira vez, você olha para um lado e olha para o outro, você fala, poxa, quem foi o doido que me colocou aqui? Porque dá uma insegurança muito grande, né? É um trabalho novo, uma coisa que eu nunca tinha feito, mas você cercado de boas pessoas, né, abrindo o canal para que todos possam te ajudar, estando disposto a aprender, eu acho que você acaba, né, crescendo na cadeira. Então, assim, eu tinha muita insegurança quando eu comecei, eu tinha muita dúvida das coisas. Eu queria fazer o tema da inovação, né, do sistema financeiro, eu tinha isso na cabeça há muitos anos já. Eu queria fazer mais competição bancária, também eu tinha isso na cabeça há muitos anos, né? Então, foi o período mais feliz, né? Foi um período mais feliz da minha vida, mesmo nos momentos de maior dificuldade, eu acho que é muito bom.
E, assim, uma coisa que eu aprendi também é quando você não precisa olhar para a tela o dia inteiro, vendo o preço subir, cair, a sua mente abre de um jeito incrível. Então, assim, tem muito tempo para ler e aprender várias outras coisas. E também, uma outra coisa, só para terminar, é quando você faz coisas que têm relevância para as pessoas, a gratificação é maior do que qualquer bônus que você pode ganhar, né? Quando uma pessoa manda um vídeo ou alguma coisa de alguma cidade do interior dizendo, olha, a minha cidade mudou por causa do Pix, ou eu consegui fazer esse meu negócio só por causa do Pix, ou o Pix mudou minha vida, o sentimento de você ter esse alcance, né, tão amplo, com uma medida que você faz, é muito gratificante. Assim, eu acho que parece um pouco clichê, mas porque quando a pessoa não passa por isso, ela não sabe o que é de verdade, né? Mas, para mim, foi muito gratificante passar por essa situação de ter sido capaz de estar junto de um grupo que fez uma mudança tão grande, tão estrutural, e que eu acho que tem implicações de eficiência na economia. A gente nunca estudou muito isso, mas acho que até merece ser estudado. Então, eu diria que é isso. Não, sempre falei que não. Aliás, eu falo isso desde o primeiro dia, né? Eu sempre falei desde o primeiro dia. Agora eu vou começar em um trabalho privado, que eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito. E não tenho nenhuma... Acho que foi bom os 6 anos, né? Acho que aprendi muito. Tem seu lado positivo e seu lado negativo de estar na vida pública. Para mim foi uma boa mudança, eu aprendi muito, cresci muito. A parte principal são as pessoas que você conhece e a capacidade de interagir com pessoas, né, em outros lugares, de aprender coisas novas, mas não tenho. Acho que dá tempo para mais uma, se alguém tiver. Oi, sobre meta de inflação. A gente sempre teve uma meta mais ou menos ao redor de 4,5%, com uma margem de 2%. Esses 3% que a gente está vendo nos últimos anos, como que você vê isso? Você acha que é sustentável nesses próximos anos? Porque a gente está renovando nesses 3% e a gente não consegue chegar lá. Olha, primeiro a gente já conseguiu chegar lá. Agora, como eu disse, a gente precisa ter uma harmonia entre o fiscal e o monetário. Se a gente voltar um pouco atrás no processo de queda de meta de inflação, a gente vai perceber uma coisa. A gente falava muito sobre a meta de inflação e a gente percebia que quando a gente caía a meta de inflação, a expectativa de longo prazo demorava um tempo e lentamente ela convergia para a nova meta. E a gente foi fazendo isso de forma sucessiva. E a gente começou a ver que toda vez que a gente caía a meta de inflação, a convergência da parte longa para a nova meta era mais rápida do que tinha sido anteriormente, sucessivamente mais rápida. Até a penúltima queda, que a convergência foi em 1 semana. A gente olhava as inflações no mundo emergente e, com exceção de países onde tinha um peso muito grande de alimentos, como Índia, Turquia, algumas coisas assim, em grande parte do mundo emergente a meta está entre 2 e 3. Né? Então a gente falava, bom, por que a gente tem, né, que ter uma meta muito maior? O que a gente estava percebendo é que a gente tinha um ganho muito grande quando a gente abaixava a meta, com credibilidade, porque a expectativa colava na meta nova. Quando a expectativa de inflação longa cai, ela ajuda a inflação de curto prazo, que tem uma propagação do fim da curva para o meio e para frente. Então, era quase uma relação ganha-ganha. É óbvio que depois da pandemia a gente teve uma mudança, vamos dizer assim, no patamar de inflação global. Nenhum país mudou a meta de inflação por causa disso no mundo. E eu vejo muita gente dizendo, bom, mas o problema é que o fiscal piorou muito, e é muito mais difícil fazer uma meta de 3 com um fiscal pior. Bom, aí é um pouco que nem querer curar a febre quebrando o termômetro. Se o problema da meta baixa é o fiscal, o problema não é a meta, é o fiscal. Você tem que consertar o fiscal e não a meta. Né? Então, eu vejo muito, inclusive tem papers publicados sobre que o Brasil não tem condição de ter uma fiscal melhor, e porque não tem fiscal melhor, eu não acredito nisso. Né? E uma outra coisa que eu acho as experiências de mudar a meta quando você não está atingindo a meta são geralmente desastrosas. E existe uma percepção, às vezes, de que a minha meta é muito baixa, então, se eu mudar a meta, eu vou ganhar graus de liberdade. Na verdade, nunca acontece isso, acontece o contrário. Porque o jeito que o mercado trabalha é, bom, eu não estou atingindo a minha meta, então eu vou mudar a minha meta. Então, imagina que eu tenho, sei lá, uma meta de
3, a inflação está 3,5%, eu falo assim, não, mas agora eu vou mudar a meta para 3,5%. A próxima expectativa de inflação não vai ser 4%, ou seja, ela não vai ser 0,5% acima da meta nova, ela vai ser mais. Por quê? Porque se eu estou mudando a meta, quando eu não estou atingindo a meta, a percepção é que toda vez que eu não atingir a meta, eu vou mudar a meta de novo. Então, o prêmio de risco sobe. O que significa isso na prática? Que eu não ganhei grau de liberdade nenhum, na verdade, eu perdi. Então, as experiências de países que acharam que aumentar a meta ganhava grau de liberdade, o que teve de consequência foi o contrário, você perde grau de liberdade, porque a expectativa de inflação vai subir por um prêmio maior do que estava anteriormente, exatamente porque já não tem mais certeza se você vai cumprir aquela meta nova, porque se você mudou uma vez, você pode mudar novamente. Então, na literatura, tem aquele negócio que diz que é o once and for all, né? Se eu pudesse mudar a meta e convencer todo mundo que eu nunca mais vou mudar a meta, será que eu teria isso? Não tem muito contrafactual sobre isso, porque, no final das contas, a expectativa vai ser construída sobre esse processo. Então, eu acho que mudar a meta quando não está atingindo a inflação é ruim, faz você perder grau de liberdade, e eu não vejo por que o Brasil precisa ter uma meta muito maior do que a média do mundo emergente. Se o problema é o fiscal, não vamos mudar a meta, vamos mudar o fiscal. Acho que agora demos o nosso tempo, se você quiser fazer algumas considerações Não, está finais. ótimo, já falei demais, quero agradecer a todos, muito obrigado. Como eu disse, a gente tem muitas notícias boas no Brasil, a gente fica muitas vezes preso nos problemas de curto prazo, mas o Brasil é um país que fez muita reforma, fez reforma durante a pandemia, tem muita coisa que precisa fazer. Eu acho que tem que endereçar o fiscal de forma mais estrutural, tem que ser mais honesto e transparente em relação, né, aos números da dívida pública, mas eu acho que isso vai acontecer, a gente vai melhorar. Eu acho que quem está investindo hoje a longo prazo vai olhar para trás e falar, bom, aquilo ali era um ruído num processo de melhora de longo prazo. Obrigado. Obrigada, Roberto.